A noite caía sobre a planície. Uma escuridão pesada envolvia a terra, como se o próprio céu tentasse sufocar a luz da esperança. O vento uivava pelas casas vazias e pelos campos abandonados, trazendo consigo o cheiro de decadência. A cidade de Sodoma, outrora próspera, agora exalava um mal tão denso que parecia tocar a alma de quem ousasse se aproximar. No alto da colina, Abraão observava o horizonte, inquieto. Deus lhe havia mostrado o destino da cidade e seu coração estava pesado. Ele conhecia Ló, seu sobrinho, e sabia que em meio à perversidade havia ainda uma centelha de justiça. Mas a pergunta que queimava em sua mente era uma só. Haveria apenas 10 justos para salvar a cidade da destruição? 10 eram suficientes para impedir o julgamento divino? Dentro das ruas estreitas, os moradores de Sodoma riam e celebravam como se não houvesse amanhã. Mas havia algo estranho, quase sobrenatural, pairando sobre as casas. As sombras pareciam se mover sozinhas, sussurrando nomes proibidos e desejos ocultos. Muitos sentiam arrepios ao passar, mas ninguém ousava falar sobre o medo. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de uma trombeta imaginária, como um aviso sutil do céu. Ló caminhava por sua casa, inquieto. A noite trazia consigo um frio que não vinha do vento. Ele sabia que os anjos enviados por Deus estavam por perto, mas o que via era confuso. Homens batendo à sua porta, exigindo que ele entregasse os visitantes, como se a escuridão da alma deles pudesse se sobrepor à luz. Ló sentiu o terror subir pela espinha. O peso do dever, da justiça e da misericórdia esmagava seu peito. Ele tentava explicar que não podia ceder, mas a pressão da cidade parecia palpável, quase viva. Lá fora, uma névoa começou a se erguer, serpenteando pelas ruas e penetrando nas casas. Não era uma névoa comum. Era densa, negra, carregada de um cheiro acre, e fazia os olhos arderem. Os animais da cidade fugiam assustados, e os gritos humanos se misturavam a algo que não podia ser identificado. Era como se a própria terra respirasse a maldade que havia acumulado por anos. O tempo parecia dilatar. Abraão, do alto da colina, sentia cada segundo como se pesasse toneladas. Ele sabia que o juízo estava próximo. Uma voz profunda, silenciosa, mas firme, ecoou em sua mente. O que fizerem em Sodoma será lembrado, mas quem fugir encontrará misericórdia. Naquela noite o céu se abriu e relâmpagos riscavam a escuridão como garras incandescentes. O som do fogo caindo sobre a cidade era ensurdecedor, e a luz alaranjada refletia nas lágrimas de Ló e sua família. Ele foi puxado pelos anjos, guiado pela mão invisível da salvação, enquanto atrás dele a cidade se consumia. As paredes desmoronavam, as ruas se partiam, e os gritos de desespero se misturavam ao som do fogo eterno. Mas o mais sombrio ainda não havia terminado. A mulher de Ló olhou para trás uma única vez, e naquele instante algo estranho aconteceu. Uma estátua de sal se ergueu onde sua esposa havia hesitado. Um silêncio mortal pairou sobre o vale, pesado e definitivo. Era o símbolo do preço de olhar para trás, de desejar o que Deus havia condenado, de permanecer preso à corrupção. Abraão, ainda na colina, sentiu um misto de tristeza e reverência. O juízo de Deus era inexorável, mas justo, e no meio do terror, ele compreendeu algo que ecoaria por gerações. A luz da fé e da justiça sempre encontra aqueles que se mantêm firmes, mesmo quando o mundo ao redor parece consumido pela escuridão. A cidade de Sodoma jamais seria esquecida. Suas ruínas eram lembrança viva de que o mal acumulado traz consequências, e que a misericórdia de Deus só se manifesta àqueles que se rendem à sua vontade, mesmo em meio à tempestade mais sombria. E assim, o vale permaneceu silencioso. O vento carregava o cheiro da destruição e as estrelas, observando lá do alto, pareciam cintilar mais intensamente, lembrando que, mesmo na escuridão mais profunda, a luz da justiça nunca se apaga.